Uma mãe solteira grávida pediu um pão vencido para sua filha, mas um milionário se apaixonou por ela ao ver sua dignidade. Quando ele mudou a vida dela para sempre, segredos vieram à tona, revelando uma conexão impossível. Uma história de amor inesperado e superação que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. A chuva fina de junho caía persistentemente sobre São Paulo, criando uma neblina gelada que se infiltrava pelos ossos de quem precisava enfrentá-la sem o conforto de um lar aquecido. Camila Santos, de apenas 23 anos, caminhava pelas ruas do bairro de Vila Madalena com passos cansados, carregando nos braços sua filha Sofia, de 4 anos, que dormia profundamente apesar do frio. A barriga de 6 meses de gestação tornava cada passo um esforço adicional, mas ela seguia em frente com a determinação que havia se tornado sua marca registrada. Seus cabelos castanhos escuros, antes sempre arrumados, agora estavam presos em um coque desfeito. O casaco verde musgo que vestia, já desbotado pelo tempo e pelas lavagens em torneiras públicas, estava úmido da garoa paulistana. Seus olhos amendoados, de um marrom profundo, carregavam uma mistura de cansaço e uma centelha de esperança que se recusava a se apagar. As mãos, calejadas pelo trabalho braçal que havia feito para sobreviver nas últimas semanas, tremiam levemente. Não sabia se era do frio ou da fome que sentia há 2 dias. "Mamãe, tô com fome", murmurou Sofia, mexendo-se nos braços da mãe e abrindo seus grandes olhos azuis, herdados do pai que as abandonara. "Eu sei, meu amor. Vamos conseguir alguma coisa agora, tá bom?", respondeu Camila, beijando a testa da filha enquanto ajustava o cobertor fino que a protegia da umidade. Havia 3 semanas que haviam sido despejadas do pequeno apartamento de um cômodo no Capão Redondo. O aluguel atrasado, as contas acumuladas e a perda do emprego de auxiliar administrativa durante a crise econômica tinham criado uma avalanche de problemas que Camila não conseguiu resolver a tempo. O senhorio, seu Manuel, um homem rígido que havia perdido a paciência após meses de atrasos, não quis ouvir mais explicações ou promessas de pagamento. "Não é nada pessoal, moça", havia dito ele, evitando o olhar dela enquanto os funcionários retiravam os poucos móveis do apartamento. "Mas eu também tenho contas para pagar. Você entende?" Desde então, Camila e Sofia haviam dormido em abrigos temporários, praças, quando conseguiam encontrar um banco protegido, ou na casa de conhecidas que permitiam uma noite aqui e ali. Mas com a gravidez avançada e o inverno chegando, as opções estavam se esgotando rapidamente. Seu orgulho ferido a impedia de procurar ajuda assistencial. Ela sempre fora independente, trabalhadora, e a ideia de ser vista como incapaz de cuidar de suas próprias filhas a devastava emocionalmente. A formação em assistência social, conquistada com muito sacrifício na faculdade Anhanguera, através de uma bolsa de estudos, parecia agora uma ironia cruel. Ela, que havia dedicado anos ajudando outras famílias em situação de vulnerabilidade, agora se encontrava do outro lado da linha da pobreza. O diploma guardado em uma pasta plástica dentro da mochila desgastada era seu bem mais precioso. Representava anos de estudo noturno enquanto trabalhava durante o dia, sonhando com um futuro melhor para ela e Sofia. Vila Madalena, com suas ruas arborizadas e cafés charmosos, contrastava cruelmente com a realidade que viviam. As pessoas passavam apressadas, protegidas por guarda-chuvas elegantes e casacos caros, sem notar a jovem grávida e a criança que caminhavam devagar pelas calçadas escorregadias. Camila sentia-se invisível, como se fosse um fantasma observando um mundo ao qual não pertencia mais.
O aroma que emanava da padaria Vila Café a fez parar. O cheiro de pão francês quentinho misturado com o café recém-torrado criava uma sensação quase física de aconchego que ela não sentia há semanas. Através da vitrine embaçada pela condensação, podia ver as prateleiras cheias de pães dourados, croissants folhados e doces que pareciam pequenas obras de arte. Sofia, acorda um pouquinho, sussurrou, balançando gentilmente a filha. Que cheiro gostoso, mamãe, disse a menina, esfregando os olhos sonolentos. É de pão, amor. Vou ver se consigo alguma coisa pra gente. Tá. Camila respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. Empurrou a porta de vidro da padaria, fazendo soar um sininho delicado que anunciava a entrada de clientes. O calor do ambiente a envolveu como um abraço, e por um momento ela fechou os olhos, permitindo-se sentir o conforto da temperatura amena. O interior da padaria era acolhedor, com paredes de tijolinho aparente decoradas com plantas pendentes e luminárias de design moderno. As mesas de madeira clara estavam ocupadas por jovens profissionais tomando café da manhã antes do trabalho, digitando em laptops ou conversando animadamente sobre seus projetos. O contraste entre a vida próspera daquelas pessoas e sua situação atual era devastador. Atrás do balcão, Dona Rosa, uma senhora de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em uma touca branca, organizava os pães frescos que saíam do forno. Seus olhos gentis notaram imediatamente a situação de Camila e Sofia. A experiência de décadas atendendo pessoas havia lhe dado uma percepção apurada sobre quem realmente precisava de ajuda. Bom dia, disse Camila, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Bom dia, querida. Em que posso ajudar? Respondeu Dona Rosa, com um sorriso caloroso, secando as mãos, no avental que protegia seu uniforme impecavelmente limpo. Camila sentiu as bochechas queimarem de vergonha. As palavras que precisava dizer pareciam estar presas em sua garganta, como se pronunciá-las em voz alta tornasse sua situação ainda mais real e humilhante. Sofia mexeu-se em seus braços, lembrando-a de por que estava ali. Eu gostaria de saber se tem algum pão vencido que a senhora que eu pudesse levar para minha filha. Conseguiu articular finalmente, cada palavra custando um pedaço de sua dignidade. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Alguns clientes próximos pararam de conversar, criando uma atmosfera de constrangimento palpável que fez Camila desejar poder desaparecer. Sofia, percebendo a tensão no corpo da mãe, agarrou-se mais firme ao pescoço dela. Mamãe, por que você está triste? Perguntou a menina com a inocência que apenas uma criança de 4 anos poderia ter. Não tô triste, amor. Só tô um pouquinho cansada, mentiu Camila, beijando o topo da cabeça da filha enquanto aguardava a resposta de Dona Rosa. Em uma mesa estrategicamente posicionada no canto da padaria, próxima à janela, que oferecia uma vista privilegiada da movimentada rua Aspicuelta, estava sentado Rafael Mendoza, de 35 anos. Seus cabelos negros, ligeiramente grisalhos nas têmporas, estavam perfeitamente penteados para trás, e o terno azul marinho de corte impecável evidenciava sua posição social. As mãos, cuidadas e adornadas apenas por um relógio Rolex Submariner, digitavam com precisão em um MacBook Pro último modelo, revisando contratos que movimentavam milhões de reais. Rafael era CEO da Mendoza Construções, uma empresa que havia crescido exponencialmente nos últimos 10 anos, especializada em projetos habitacionais de médio e alto padrão. Filho de José Mendoza, um imigrante cearense que chegou a São Paulo nos anos 80 com apenas uma mala e o sonho de uma vida melhor, Rafael carregava nos ombros não apenas o peso dos negócios familiares, mas também a responsabilidade de honrar a luta de seus pais. Filho, nunca se esqueça de onde veio.
costumava dizer Dona Maria, sua mãe, sempre que o via muito absorto pelos números e planilhas. Dinheiro é bom, mas caráter é o que faz um homem de verdade. Naquela manhã de junho, Rafael estava particularmente tenso. Na tela do notebook, os relatórios financeiros mostravam números impressionantes, mas sua mente estava dividida entre os lucros extraordinários e a sensação crescente de vazio que o acompanhava. Aos 35 anos, havia construído um império empresarial, possuía apartamentos em bairros nobres de São Paulo, carros importados e uma conta bancária que permitia qualquer luxo. No entanto, seus relacionamentos pessoais eram superficiais, baseados em interesse mútuo e conveniência social. A última namorada, Isabela, uma socialite filha de empresários do agronegócio, havia terminado o relacionamento 3 meses atrás com uma frase que ainda ecoava em sua mente. Rafael, você tem tudo, menos alma. É como se estivesse sempre representando um papel, nunca sendo você mesmo. O som da voz trêmula de Camila pedindo pão vencido cortou através de seus pensamentos como uma lâmina. Rafael levantou os olhos da tela, e o que viu o impactou de uma forma que não conseguiu compreender imediatamente. Ali estava uma jovem, claramente grávida, carregando uma criança pequena, com uma dignidade ferida, mas ainda presente em seus olhos amendoados. Havia algo na postura dela, na forma como segurava a filha, com tanto carinho mesmo estando visivelmente exausta, que despertou uma emoção há muito adormecida em seu peito. Claro, minha querida, respondeu Dona Rosa, sua voz carregada de compaixão maternal. Na verdade, acabamos de retirar alguns pães do forno que ficaram um pouquinho mais tostados que o normal. Não posso vender, mas estão perfeitamente bons para comer. Deixe-me preparar uma sacola para vocês. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Muito obrigada, senhora. A senhora não imagina o quanto isso significa. Rafael observou a cena com crescente interesse. Não era piedade o que sentia, mas uma admiração genuína pela força daquela mulher. Mesmo em uma situação claramente desesperadora, ela mantinha uma postura respeitosa, falava com educação e demonstrava um amor maternal que tocou algo profundo em seu coração. Lembrou-se de sua própria mãe, que havia enfrentado dificuldades similares quando chegaram a São Paulo. Discretamente, Rafael fechou o laptop e se aproximou do balcão. Dona Rosa disse em voz baixa: gostaria de pagar uma cesta básica completa para essa família. Pode dizer que são os itens que sobraram do dia anterior? A padeira, experiente em situações delicadas, assentiu com um sorriso cúmplice. Claro, Dr. Rafael, sempre temos algumas sobras mesmo. E, por favor, inclua algumas frutas, leite, ovos, coisas nutritivas, especialmente para uma gestante. Acrescentou, discretamente colocando 5 notas de R$ 100 no balcão. Sabe de uma coisa, querida? Disse Dona Rosa, voltando-se para Camila com naturalidade. Hoje foi seu dia de sorte. Tivemos algumas sobras de uma encomenda que não foi retirada ontem. Posso montar uma cesta bem completa para vocês. Camila franziu ligeiramente as sobrancelhas, sua intuição de assistente social desconfiando da coincidência súbita. Havia trabalhado tempo suficiente com famílias vulneráveis para reconhecer quando alguém estava tentando ajudar disfarçadamente. Seu primeiro impulso foi recusar, mas a barriga de 6 meses contraiu levemente, lembrando-a de que não estava alimentando apenas a si mesma. Eu não quero ser um incômodo, disse hesitante. Incômodo nada, minha filha. Na verdade, vocês estão me fazendo um favor. Senão, teria que jogar tudo fora mesmo, mentiu Dona Rosa com convicção maternal. Rafael voltou para sua mesa, fingindo concentração no laptop, mas observando discretamente a interação. Viu quando Sofia, ainda nos braços da mãe, apontou para os docinhos coloridos expostos na vitrine. Mamãe, olha que bonitinhos, parecem joaninhas de açúcar, disse a menina com os olhos brilhando de encantamento.
Camila seguiu o olhar da filha e sorriu melancolicamente. São muito bonitos mesmo, amor, mas hoje só vamos levar o pão que a senhora gentilmente ofereceu. Que tal levar alguns docinhos também? Sugeriu Dona Rosa. Criança precisa de um pouquinho de doçura na vida, não é mesmo? Não, por favor, a senhora já está sendo muito generosa, protestou Camila, seu orgulho falando mais alto. Foi então que Rafael tomou uma decisão impulsiva. Levantou-se da mesa e se aproximou do balcão, dirigindo-se diretamente a Sofia com um sorriso genuíno. Oi, princesa, qual é o seu nome? Perguntou, agachando-se para ficar na altura da menina. Sofia, inicialmente tímida, sussurrou. Sofia. Sofia? Que nome lindo! Sabe, Sofia, eu estava aqui tomando meu café quando percebi que você e sua mamãe são muito especiais. Vocês sabem por quê? A menina balançou a cabeça negativamente curiosa. Porque hoje é meu aniversário, e no meu aniversário eu gosto de fazer coisas boas, para pessoas especiais. Seria uma honra se vocês me permitissem comprar alguns docinhos para comemorar comigo. Camila olhou para Rafael pela primeira vez diretamente, notando seus olhos castanhos escuros que transmitiam sinceridade. Havia algo familiar naquele rosto, uma expressão que ela reconhecia, não de piedade, mas de compreensão genuína. Senhor, eu agradeço muito a gentileza, mas não posso aceitar, disse firmemente, apesar da voz trêmula. Por favor, não recuse, insistiu Rafael. Minha mãe sempre me ensinou que compartilhar alegria multiplica a felicidade, e seria muito triste comemorar sozinho. Sofia olhou para a mãe com esperança. Mamãe, o moço tá triste. Camila sentiu-se encurralada entre seu orgulho e o desejo de proporcionar um momento de alegria para a filha. O homem à sua frente não demonstrava superioridade ou pena, mas uma gentileza que parecia genuína. Está bem, cedeu finalmente, mas apenas um docinho pequeno para Sofia. Feito! Concordou Rafael, sorrindo. Dona Rosa, por favor, coloque meia dúzia daquelas joaninhas na cesta da família. Enquanto Dona Rosa preparava cuidadosamente a cesta, com itens frescos e nutritivos, Camila observou o estranho que havia se interessado por elas. Vestia roupas caras, mas não ostentava. Falava com educação sem soar condescendente. Havia algo nele que despertava sua curiosidade profissional. Ela estava acostumada a avaliar pessoas, e Rafael Mendoza não se encaixava no perfil típico dos homens ricos que havia encontrado durante seu trabalho social. Muito obrigada por tudo, disse quando Dona Rosa entregou a cesta. Que Deus o abençoe. O prazer foi meu, respondeu Rafael, voltando para sua mesa enquanto observava mãe e filha se afastarem da padaria. Através da janela, viu Camila parar na esquina e abrir a cesta, verificando o conteúdo. Mesmo à distância, percebeu quando ela entendeu a real extensão da ajuda recebida. Viu-a limpar discretamente os olhos antes de continuar caminhando, carregando Sofia e a esperança renovada de mais um dia. 3 semanas haviam se passado desde o encontro na padaria, e Rafael não conseguia tirar a imagem de Camila e Sofia de sua mente. Durante as reuniões executivas em sua sala, no 18º andar do edifício comercial na Faria Lima, enquanto analisava plantas arquitetônicas ou discutia cronogramas de obras, seus pensamentos vagavam para aquela manhã chuvosa. Havia algo naquela jovem mãe que o intrigava profundamente. Uma força silenciosa que contrastava com sua própria sensação de vazio existencial. Senhor Mendoza, o relatório do projeto Capão Redondo está pronto. Para sua análise, anunciou Letícia, sua secretária executiva, entrando na sala com uma pasta volumosa sob o braço. Rafael levantou os olhos da tela do computador, onde revisava os lucros trimestrais que, mais uma vez, superavam as expectativas. Capão Redondo?
Repetiu, uma sensação estranha se formando em seu estômago. Sim, senhor. O projeto habitacional que aprovamos no início do ano será nosso maior empreendimento voltado para famílias de baixa renda. 250 unidades, financiamento através do programa habitacional do governo estadual, explicou Letícia, organizando os documentos sobre a mesa de mogno polido. Lembro-me vagamente, me dê os detalhes, pediu. Rafael, uma intuição inexplicável o fazendo prestar atenção especial ao projeto. A construtora adquiriu um terreno de 8.000 metros quadrados na região do Capão Redondo, Zona Sul. Vamos demolir algumas construções antigas e irregulares e erguer um complexo moderno, com áreas de lazer, creche comunitária e espaços comerciais. O investimento total é de R$ 40 milhões, com previsão de entrega em 18 meses. Rafael folheou os documentos, estudando as plantas e fotografias do local. Era uma região que conhecia apenas pelos números e relatórios, índices de criminalidade, renda per capita, déficit habitacional. Nunca havia pisado fisicamente naquele território que, agora, planejava transformar. Quando será a visita técnica ao local? Perguntou impulsivamente. Letícia consultou sua agenda eletrônica. Não estava programada a visita do senhor. O engenheiro-chefe e a equipe de arquitetura já fizeram o levantamento necessário. Quero ir pessoalmente. Agende para amanhã de manhã e inclua uma reunião com representantes da comunidade local. Senhor? Letícia pareceu surpresa. Isso não é protocolo usual. Estou mudando o protocolo. Quero conhecer as pessoas que serão afetadas pelo projeto. Agende também uma visita aos abrigos temporários da região. No dia seguinte, Rafael deixou de lado o terno executivo habitual e vestiu roupas mais simples. Jeans escuro, camisa branca e um blazer casual. Dirigiu seu BMW pelos bairros periféricos de São Paulo, observando a transformação gradual da paisagem urbana. Os edifícios espelhados e avenidas largas deram lugar a construções modestas, comércio de rua e um ritmo de vida completamente diferente. O Capão Redondo recebia-o com uma realidade que os relatórios nunca conseguiriam transmitir. Ruas estreitas, onde crianças brincavam de pipa entre os carros estacionados, mães conversando nas portas das casas enquanto observavam os filhos, pequenos comércios que serviam como pontos de encontro da comunidade. Havia uma vivacidade humana ali que contrastava drasticamente com o ambiente corporativo asséptico de seu cotidiano. Doutor Rafael, seja bem-vindo, cumprimentou João Silva, o engenheiro responsável pela obra, um homem robusto de uns 50 anos com capacete amarelo sob o braço. Vamos começar pela área que será demolida? Rafael assentiu, caminhando entre as construções que logo deixariam de existir. Casas simples de alvenaria, algumas com pequenos jardins cuidadosamente mantidos, outras com roupas estendidas nos quintais minúsculos. Cada imóvel contava uma história de famílias que ali construíram suas vidas com muito esforço. Quantas famílias serão realocadas? Perguntou Rafael, observando um senhor idoso que regava plantas em vasos na frente de sua casa. 83 famílias, senhor. Todas receberão indenização justa conforme a avaliação do mercado imobiliário local, além de prioridade na compra das novas unidades, respondeu João, consultando sua prancheta. E onde estão morando enquanto isso? A maioria encontrou acomodação temporária com parentes ou alugaram outros imóveis na região. Algumas famílias em situação mais vulnerável foram encaminhadas para abrigos municipais. Foi então que Rafael avistou uma placa simples: Centro de Acolhimento Temporário São Francisco. Um edifício modesto de 2 andares, pintado em azul claro, com um pequeno jardim na frente, onde algumas crianças brincavam sob a supervisão de adultos. João, preciso fazer uma parada rápida ali, disse Rafael, apontando para o abrigo. Senhor, não estava na programação. 5 minutos apenas.
Quero conhecer o trabalho social da região. Rafael aproximou-se da entrada do abrigo com curiosidade crescente. O local era simples, mas muito bem cuidado, com paredes decoradas por desenhos infantis e plantas que criavam um ambiente acolhedor. Uma placa na recepção listava atividades comunitárias, alfabetização de adultos, oficinas profissionalizantes, atendimento psicológico, mediação de conflitos familiares. Boa tarde, cumprimentou a recepcionista, uma jovem de uns 25 anos. Em que posso ajudar? Gostaria de conhecer o trabalho social desenvolvido aqui. Sou empresário da região e tenho interesse em entender melhor as necessidades da comunidade. Claro, vou chamar a Camila, nossa coordenadora de mediação social. Ela pode explicar melhor nossos projetos. Rafael sentiu o coração acelerar ao ouvir o nome. Seria coincidência? São Paulo tinha milhões de habitantes, centenas de Camilas. Camila Santos, assistente social. Um minutinho que vou chamá-la, disse a recepcionista, dirigindo-se a uma porta ao fundo. O sangue de Rafael pareceu gelar. Camila Santos. Ali estava ela novamente, cruzando seu caminho de forma totalmente inesperada. Quando a porta se abriu e ela apareceu, carregando uma pasta de documentos e, visivelmente mais bem vestida que na padaria, Rafael mal conseguiu disfarçar o choque. Camila usava uma blusa branca simples mas elegante, uma saia preta na altura do joelho e sapatos baixos confortáveis. A barriga de gestante estava mais proeminente, mas ela caminhava com segurança e profissionalismo. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo e ela usava óculos de grau que lhe davam um ar ainda mais sério e competente. Boa tarde, disse ela, estendendo a mão educadamente antes de reconhecê-lo. Quando seus olhos se encontraram, sua expressão mudou de surpresa para desconfiança. Você... Sou Rafael Mendoza, da Mendoza Construções, disse ele, mantendo o tom profissional, apesar da turbulência interna. Vim conhecer o trabalho social da região. Camila retirou a mão rapidamente, como se tivesse sido queimada. Suas bochechas coraram levemente, mas ela manteve a postura profissional. Que coincidência interessante, Sr. Mendoza. Sua empresa está justamente destruindo lares para construir seu projeto habitacional. A acidez na voz dela o atingiu como uma bofetada. Rafael percebeu que ela havia descoberto a conexão entre ele e as demolições do bairro. Senhora Santos, posso explicar? Assistente social Santos, corrigiu ela friamente. E não há necessidade de explicações. Sei exatamente quem você é e o que sua empresa representa para essas famílias. O clima tenso entre eles foi interrompido pela chegada de Sofia, que saiu correndo de uma sala lateral, onde estava participando de atividades recreativas com outras crianças. Mamãe, mamãe, olha o desenho que eu fiz! Gritou a menina, parando abruptamente ao reconhecer Rafael. É o moço do docinho! Camila fechou os olhos por um momento, respirando fundo para controlar a emoção. A situação estava se tornando mais complicada a cada segundo. Sofia, volte para a atividade com a tia Mariana, disse suavemente, beijando a testa da filha. Mas mamãe, é o moço. Pãozinho. Eu sei, amor. Agora vá brincar. Rafael observou a interação entre mãe e filha com emoção crescente. Ali estava a resposta para a sensação de vazio que o acompanhava há meses. Não era apenas atração física ou admiração pela força de Camila. Era o reconhecimento de algo genuíno, autêntico, que havia perdido em seu mundo de conveniências sociais. Camila... Posso chamá-la de Camila? Tentou ele quando Sofia se afastou. Assistente social Santos, repetiu ela, cruzando os braços sobre a barriga. Eu não sabia que você trabalhava aqui quando vim hoje. Foi realmente uma coincidência. Uma coincidência muito conveniente. Não acha, Sr. Mendoza? Por favor, me dê 5 minutos para explicar.
insistiu Rafael, vendo a desconfiança crescer nos olhos amendoados de Camila. Sei que parece impossível acreditar, mas eu não tinha ideia de que você trabalhava aqui. Camila olhou ao redor do saguão do abrigo, notando que outras pessoas começavam a observar a tensão entre eles. Sua posição profissional ali exigia discrição, e uma discussão acalorada com um empresário importante poderia comprometer sua credibilidade junto à direção da instituição. Sala de reuniões, disse secamente, indicando um pequeno cômodo ao lado da recepção. 5 minutos. A sala era simples. Uma mesa redonda de fórmica branca, 6 cadeiras de plástico e cartazes nas paredes sobre direitos trabalhistas e campanhas de vacinação. Uma única janela oferecia vista para o pátio interno, onde crianças brincavam sob a supervisão de voluntários. Rafael sentou-se desconfortavelmente em uma das cadeiras que rangeu sob seu peso. Primeiro, começou Camila, fechando a porta e permanecendo de pé. Quero deixar claro que não acredito em coincidências quando se trata de empresários milionários aparecendo em abrigos sociais. Segundo, se está aqui para me oferecer algum tipo de suborno ou benefício pessoal para facilitar seu projeto, pode economizar seu tempo. Camila, assistente social, Santos, corrigiu-se rapidamente. Você está enganada sobre minhas intenções. Estou? Então me explique por que um homem que nunca pisou na periferia de São Paulo, de repente decide fazer uma visita técnica justamente no abrigo onde trabalho. Rafael respirou fundo, percebendo que qualquer palavra mal escolhida poderia destruir qualquer chance de diálogo. Há 3 semanas na padaria, você me marcou profundamente. Não consegui parar de pensar na sua situação, na força que demonstrou mesmo estando vulnerável. Quando soube do projeto no Capão Redondo, senti necessidade de vir conhecer pessoalmente a realidade das famílias que seriam afetadas. Que conveniente! O empresário rico teve uma crise de consciência depois de encontrar uma pobre coitada pedindo pão vencido. Rebateu Camila, sarcasmo cortante na voz. Não foi isso, disse Rafael, levantando-se e se aproximando da janela para ter espaço para pensar. Minha família veio do Ceará sem nada. Meu pai trabalhou como pedreiro antes de montar a primeira construtora. Eu cresci vendo a luta dele para nos dar dignidade. E agora está aqui para destruir a dignidade de 83 famílias, retrucou Camila, para dar a elas melhores condições de moradia. O projeto oferece apartamentos modernos, com saneamento adequado, área de duche, lazer, creche. Oferece? Camila riu amargamente. Senhor Mendoza, você sabe quanto custa um apartamento no seu projeto social? R$ 200 mil. A indenização que essas famílias recebem pela casa própria mal dá entrada para um financiamento que vão pagar pelo resto da vida. Rafael sentiu o impacto das palavras dela. Realmente não havia se aprofundado nos aspectos sociais do projeto, confiando nas análises de sua equipe jurídica e financeira. Se as condições não estão adequadas, podemos rever. Rever? Camila interrompeu, sua voz subindo um tom. 70 famílias já foram despejadas. Está vendo aquele menino ali fora? Apontou para a janela, onde um garoto de uns 8 anos brincava sozinho num canto. Ele se chama Pedro, morava numa casa com quintal onde criava coelhos. Agora divide um quarto com mais 5 pessoas aqui no abrigo e chora toda a noite pedindo para voltar para casa. Rafael seguiu o olhar dela e viu Pedro, um menino magro com cabelos desalinhados, sentado sozinho enquanto outras crianças brincavam de pega-pega. Havia uma tristeza palpável na postura da criança que o atingiu no peito. E a dona Conceição? Continuou Camila, apontando para uma senhora idosa que costurava numa cadeira sob uma árvore. 72 anos, viúva, morava numa casa que seu falecido marido construiu tijolo por tijolo durante 20 anos. A indenização que recebeu não dá nem para alugar um cômodo decente na região.
Por que você está me contando isso? Perguntou Rafael, genuinamente tocado pelas histórias. Porque você disse que queria entender a realidade dessas famílias. Essa é a realidade. Não são números numa planilha, são pessoas com histórias, sonhos destruídos, vidas desorganizadas. Rafael voltou-se para Camila, vendo-a agora não apenas como a jovem vulnerável da padaria, mas como uma profissional competente e apaixonada por seu trabalho. Como posso corrigir isso? Não pode. O processo já está em andamento, contratos assinados, demolições iniciadas. E se eu disser que estou disposto a parar tudo, revisar todo o projeto? Camila o estudou atentamente, procurando sinais de manipulação ou interesse escuso. Isso custaria milhões à sua empresa. Então custaria. Por quê? Por que um empresário faria isso? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, lutando com pensamentos que nem ele mesmo compreendia completamente. Porque talvez eu tenha perdido o contato com os valores que meu pai me ensinou. Porque olhando para você e para Sofia naquela manhã, percebi que minha vida estava vazia de propósito real. Senhor Mendoza, disse Camila, sua voz suavizando ligeiramente. Aprecio o que está dizendo, mas não posso permitir que use nossa situação como terapia para sua crise existencial. A porta se abriu subitamente, interrompendo a conversa. Sofia entrou correndo, seguida por uma jovem voluntária claramente constrangida. Desculpe, Camila. Ela escapou da atividade quando viu vocês aqui, explicou a voluntária. Mamãe, o moço bonzinho veio nos visitar, disse Sofia, correndo para Rafael com a inocência característica de uma criança de 4 anos. Rafael agachou-se automaticamente para ficar na altura da menina. Oi, princesa Sofia. Vim conhecer onde você mora agora. Você gostou? Tem muitas crianças para brincar, mas eu sinto saudade da nossa casinha, disse a menina, seus grandes olhos azuis se enchendo de lágrimas súbitas. Camila sentiu o coração se apertar, vendo a filha expressar uma tristeza que tentava esconder. Aproximou-se e pegou Sofia no colo. Amor, nós vamos ter uma casa novinha em breve, lembra? Promete, mamãe? Prometo. Rafael observou a troca entre mãe e filha com emoção crescente. Ali estava tudo que sua riqueza não conseguira lhe dar. Amor genuíno, conexão verdadeira, propósito real. Assistente social Santos, disse ele formalmente quando Sofia saiu com a voluntária. Gostaria de fazer uma proposta profissional. Proposta? Minha empresa está enfrentando processos judiciais de várias famílias desalojadas. Precisamos de alguém com sua experiência em mediação de conflitos sociais para ajudar a resolver essas questões de forma justa. Camila franziu as sobrancelhas. Está me oferecendo trabalho? Um contrato temporário como consultora social. Pagamento de R$ 15.000 mensais, mais vale transporte e vale refeição. 6 meses iniciais, com possibilidade de renovação. O valor mencionado era 4 vezes superior ao que ela ganhava como voluntária no abrigo. Com esse salário, poderia alugar um apartamento pequeno, mas digno, comprar roupas adequadas para Sofia, fazer um pré-natal particular. Por que deveria confiar em você? Perguntou, suspeitando das motivações dele. Porque preciso de alguém que tenha coragem de me dizer a verdade, mesmo quando dói. E porque você é a única pessoa que conheço que pode me ajudar a transformar esse projeto numa coisa boa de verdade. E se eu descobrir que está tentando me comprar ou manipular? Então pode sair imediatamente e ainda assim receberá os 3 primeiros meses de salário como indenização. Camila caminhou até a janela, observando as crianças no pátio. Pedro ainda estava sozinho no canto, desenhando na terra com um graveto. Dona Conceição continuava costurando, mas lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto enrugado. Tenho condições, disse finalmente sem se virar.
Quais? Primeira, relacionamento estritamente profissional. Nada de favores pessoais ou tratamento especial. Concordo. Segunda, quero acesso total aos documentos do projeto, contratos, planilhas financeiras, tudo. Concordo. Terceira, decisão final sobre realocação das famílias passa por minha aprovação técnica. Rafael hesitou. Isso significava dar poder real a ela sobre aspectos cruciais do projeto. Concordo, disse finalmente. Então aceito, mas quero deixar claro, não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelas famílias que ainda posso ajudar. Quando Rafael saiu do abrigo 20 minutos depois, carregava consigo mais do que apenas uma nova funcionária. Carregava a sensação de que pela primeira vez em anos estava prestes a fazer algo que realmente importava. 2 semanas depois, Camila se apresentou no escritório da Mendoza Construções, vestindo um conjunto social azul marinho, emprestado de Márcia, uma antiga colega de faculdade. Seus cabelos estavam presos em um coque profissional, e ela carregava uma pasta de couro sintético onde guardava blocos de anotações e canetas. A barriga de 7 meses se destacava sob o blazer, mas sua postura irradiava determinação e competência. O edifício de vidro e aço na Faria Lima contrastava dramaticamente com o ambiente simples do abrigo. No lobby de mármore polido, homens e mulheres de ternos caros conversavam em celulares enquanto aguardavam elevadores que subiam silenciosamente pelos 22 andares. Camila sentiu-se como se estivesse entrando em um mundo alienígena, mas respirou fundo e lembrou-se do porquê estava ali. "Senhora Santos?", perguntou a recepcionista, uma jovem loira impecavelmente maquiada. "O senhor Mendoza está aguardando na sala de reuniões do 18º andar." O elevador subiu suavemente, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo que se estendia até o horizonte. Camila nunca havia estado em um prédio tão alto e, por um momento, se permitiu admirar a magnitude da cidade que conhecia apenas do nível da rua. A sala de reuniões era intimidadora. Uma mesa de mogno para 12 pessoas, cadeiras de couro negro, telas de LED nas paredes mostrando gráficos financeiros e uma vista espetacular da cidade. Rafael estava de pé próximo à janela, falando ao telefone em inglês sobre exportação de materiais de construção para o Chile. "Yes, I understand the deadline. We'll have the shipment ready by Friday", disse antes de desligar e se virar para Camila. "Bem-vinda a Mendoza Construções." "Senhor Mendoza", cumprimentou ela formalmente, colocando a pasta sobre a mesa e permanecendo de pé. "Por favor, sente-se. Como está se sentindo? Precisa de alguma coisa? Água, café?" "Estou bem. Gostaria de começar revisando os documentos que mencionou." Rafael admirou secretamente a postura profissional dela. Nada de conversa casual ou tentativas de quebrar o gelo, direto ao trabalho. "Tenho aqui todas as pastas do projeto Capão Redondo. Contratos, planilhas financeiras, relatórios de engenharia, estudos de viabilidade." Durante as 2 horas seguintes, Camila mergulhou nos documentos com a precisão de uma auditora experiente. Fazia anotações detalhadas, questionava valores, pediu esclarecimentos sobre cláusulas contratuais e demonstrou um conhecimento impressionante sobre legislação habitacional. "Este valor aqui", disse ela, apontando para uma planilha, R$500 mil para assessoria jurídica especializada. "Que tipo de assessoria?" "Escritório Bonfim e Associados. Eles cuidam de toda a parte legal das desapropriações", respondeu Rafael, notando a desaprovação no rosto dela. "Bonfim e Associados", repetiu Camila, fazendo uma anotação. "Escritório conhecido por usar brechas legais para minimizar indenizações. Interessante escolha. Se você tem uma sugestão melhor..." "Tenho várias, mas primeiro quero entender exatamente o que está acontecendo com as famílias que já foram removidas." Rafael chamou sua secretária pelo interfone. "Letícia,
pode trazer o relatório de realocação do projeto Capão Redondo. Quando os documentos chegaram, Camila os estudou com crescente indignação. 83 famílias desalojadas. 62 receberam indenizações entre 15 e 25 mil reais. 21 famílias contestaram os valores na justiça e ainda aguardam decisão. Os valores foram calculados por avaliadores independentes, defendeu-se Rafael. Avaliadores pagos pela sua empresa, retrucou Camila. E segundo estes documentos, a família Silva recebeu 18 mil reais por uma casa de 3 cômodos onde moravam há 15 anos. Com esse dinheiro, conseguem alugar um apartamento na mesma região por exatamente 8 meses. As novas unidades do Diom complexo estarão disponíveis em 18 meses. E onde essa família mora durante esses 10 meses de diferença? Interrompeu Camila. Na rua? Em abrigos? Com parentes que mal conseguem sustentar a própria família? Rafael sentiu-se cada vez mais desconfortável com a realidade que os números revelavam. Em suas reuniões executivas, essas questões eram sempre apresentadas como desafios logísticos menores ou ajustes temporários necessários. O que você sugere? Perguntou genuinamente. Primeiro, rever todas as indenizações, utilizando critérios justos de avaliação. Segundo, criar um fundo de auxílio moradia para cobrir a diferença temporal. Terceiro, garantir que as famílias tenham prioridade real na compra das novas unidades, com financiamento adequado à sua capacidade de pagamento. Isso aumentaria os custos do projeto em aproximadamente 2 milhões de reais, completou Camila, que havia feito os cálculos mentalmente. Menos de 5% do orçamento total. Rafael ficou impressionado com a rapidez dos cálculos dela. Você fez essa conta de cabeça? Passei 4 anos estudando orçamentos familiares e políticas habitacionais. Números são minha linguagem. A conversa foi interrompida pela entrada súbita de um homem alto e elegante de uns 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e terno listrado italiano. Era Eduardo Mendoza, irmão mais velho de Rafael e sócio minoritário da empresa. Rafa, precisamos conversar sobre o cronograma do projeto Vila Mariana, disse Eduardo antes de notar a presença de Camila. Oh, desculpe, não sabia que havia uma reunião. Eduardo, esta é Camila Santos, nossa nova consultora social. Camila, meu irmão Eduardo, diretor comercial da empresa. Eduardo estendeu a mão educadamente, mas Camila percebeu o olhar avaliativo que ele direcionou primeiro à sua barriga e depois às suas roupas simples. Prazer, consultora social, isso é novidade. Camila está nos ajudando a resolver as questões pendentes do projeto Capão Redondo, explicou Rafael. Ah, sim, as famílias que estão criando problemas legais, disse Eduardo com descaso. Espero que consiga convencê-las a aceitar as condições que oferecemos. Não podemos ficar refém de pessoas que não entendem como o mercado imobiliário funciona. Camila sentiu a raiva subir, mas manteve a voz controlada. Senhor Mendoza, essas pessoas têm direitos garantidos por lei e conhecem muito bem como o mercado imobiliário funciona, especialmente quando funciona contra elas. Claro, claro, disse Eduardo com um sorriso condescendente. Apenas espero que seja prática na busca de soluções. Tempo é dinheiro neste negócio. Depois que Eduardo saiu, Camila olhou diretamente para Rafael. Seu irmão sempre trata questões sociais com esse desdém. Eduardo é pragmático, focado nos resultados financeiros. E você? Onde se posiciona nessa questão? Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando pelas janelas para a cidade que se estendia abaixo. Até 3 semanas atrás, eu pensava exatamente como meu irmão. Números eram números, projetos eram projetos. E agora?
Agora sei que existe uma família chamada Silva, que perdeu sua casa para que meu patrimônio líquido aumentasse em alguns milhões. Camila o observou atentamente, procurando sinais de manipulação ou teatro. Mas havia algo nos olhos dele, uma mistura de culpa e determinação genuínas que a fez considerar que talvez ele estivesse sendo sincero. Se realmente quer fazer a diferença, disse ela, precisa estar preparado para enfrentar resistência. Sua família, seus sócios, investidores, todos vão questionar decisões que priorizem pessoas sobre lucros. Estou preparado. Tem certeza? Porque a partir do momento que começarmos a implementar mudanças reais, não haverá volta. E se desistir no meio do caminho, essas famílias ficarão numa situação ainda pior. Rafael levantou-se e foi até a janela, observando o movimento frenético da cidade lá embaixo. Camila, posso fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. O que a motivou a aceitar trabalhar aqui? Sei que desconfia de mim e tem razões para isso. Camila hesitou antes de responder. Porque percebi que você pode ser minha melhor chance de realmente ajudar essas famílias. E porque Sofia merece crescer num mundo onde pessoas como você aprendam a usar seu poder para construir, não para destruir. E se eu decepcionar suas expectativas, então saio daqui sabendo que pelo menos tentei. E levo comigo evidências suficientes para processos que vão custar à sua empresa muito mais que 2 milhões de reais. Rafael riu pela primeira vez desde que ela chegara. Você é intimidadora. Enquanto quer. Ainda não viu nada, respondeu Camila, permitindo-se um pequeno sorriso. Agora, vamos marcar uma reunião com as famílias afetadas. É hora de você ouvir diretamente delas o que seus ajustes temporários significam na vida real. A festa junina do Centro de Acolhimento São Francisco aconteceu numa sexta-feira de julho, quando o inverno paulistano mostrava sua face mais rigorosa. O pátio do abrigo havia sido transformado pelos próprios moradores. Bandeirinhas coloridas de papel crepom se estendiam entre as árvores, fogaréus improvisados em latões aqueciam o ambiente, e o aroma defumado de milho assado misturava-se com o cheiro doce da pamonha feita pelas voluntárias. Camila chegou ao evento depois de um dia particularmente intenso no escritório da Mendoza, onde havia passado 8 horas revisando contratos e mediando a primeira reunião entre Rafael e 3 famílias desalojadas. Vestia um vestido de gestante azul marinho simples, mas elegante, e carregava Sofia pela mão. A menina usava um vestido vermelho com estampa de girassóis que Camila havia comprado com seu primeiro salário. «Mamãe, que festa bonita!» exclamou Sofia. Seus olhos brilhando ao ver as decorações e ouvir o som do acordeão que seu Antônio, um morador de 60 anos, tocava próximo ao fogaréu principal. É mesmo, amor? Vamos cumprimentar todo mundo? O ambiente estava animado, apesar das circunstâncias difíceis que haviam reunido aquelas pessoas ali. Crianças corriam entre as mesas improvisadas com tampos de madeira e cavaletes, enquanto adultos conversavam em pequenos grupos, compartilhando histórias e criando laços de solidariedade. Havia algo profundamente humano naquela celebração que contrastava com os eventos corporativos assépticos que Camila havia começado a frequentar. Dona Conceição, a senhora de 72 anos que Camila havia mencionado para Rafael, estava sentada numa cadeira de plástico próxima ao acordeão, observando as crianças com um sorriso melancólico. Suas mãos trabalhavam automaticamente num crochê, movimento que mantinha mesmo quando conversava. Dona Conceição, como a senhora está? Perguntou Camila, aproximando-se com Sofia. Ah, minha filha, cada dia é uma luta diferente. Mas vendo essas crianças brincando, lembro que a vida continua, né? Respondeu a idosa, seus olhos se enchendo de lágrimas contidas. Sofia cresceu, que menina linda. Dona Conceição,
A senhora faz crochê igual minha vovó fazia, disse Sofia timidamente, tocando delicadamente o trabalho da senhora. Quer que eu ensine você, querida? Enquanto Sofia se distraía com a nova atividade, Camila sentou-se numa cadeira ao lado. Como estão as negociações da indenização? Ah, minha filha, esses advogados falam difícil demais. Dizem que posso conseguir mais dinheiro, mas vai demorar meses na justiça. E enquanto isso, estou aqui dependendo da bondade dos outros. A senhora não está dependendo de ninguém. Está exercendo um direito seu de ter moradia digna. É difícil enxergar assim, querida. Aos 72 anos, começar tudo de novo. A conversa foi interrompida pela chegada inesperada de Rafael. Ele havia trocado o terno executivo por jeans escuro, camisa branca e um casaco de couro marrom. Carregava uma sacola grande e parecia genuinamente desconfortável com toda aquela atenção que sua presença despertava. Boa noite, cumprimentou hesitante, primeiro Camila e depois Dona Conceição. Espero não estar atrapalhando. Camila ficou surpresa. Ela havia comentado sobre a festa durante uma reunião, mas não esperava que ele aparecesse. Senhor Mendoza, o que o traz aqui? Você mencionou que seria um evento importante para a comunidade. Pensei em conhecer melhor as pessoas com quem estamos trabalhando, disse ele, depois se voltou para Dona Conceição. A senhora é Conceição Silva, não é? Conversei com meu advogado sobre seu caso hoje de manhã. Dona Conceição o observou com curiosidade, misturada com desconfiança. É você que está derrubando nossa... Casas! A pergunta direta, feita com a simplicidade de quem não tinha nada a perder, atingiu Rafael como uma bofetada. Ele se agachou para ficar na altura da cadeira dela. Sim, senhora, e vim aqui para pedir desculpas pessoalmente e dizer que estamos trabalhando para corrigir os erros que cometemos. E como vai corrigir uma casa que levou 20 anos para construir, moço? Rafael abriu a sacola que carregava, retirando alguns documentos. Não posso devolver sua casa, Dona Conceição, mas posso garantir que a senhora tenha recursos suficientes para recomeçar com dignidade. Que documentos são esses? Perguntou Camila, sua desconfiança profissional se ativando. Nova proposta de indenização para a Dona Conceição. R$80 mil, mais auxílio moradia de 2 mil mensais até que ela encontre uma nova casa, mais prioridade garantida em apartamento no novo complexo com financiamento subsidiado. Dona Conceição olhou os papéis sem compreender completamente os termos legais, mas entendendo que o valor era muito superior ao que havia recebido inicialmente. Por que está fazendo isso? Perguntou a idosa. Rafael olhou para Camila, que o observava atentamente, depois voltou-se para Dona Conceição. Porque meu pai sempre me disse que um homem vale pelo que constrói, não pelo que destrói. E eu percebi que estava destruindo mais do que construindo. Sofia, que havia terminado de aprender alguns pontos de crochê, aproximou-se correndo. Moço Rafael, o senhor veio para a nossa festa. Vim sim, princesa. E trouxe algo especial para vocês, disse ele, retirando da sacola uma caixa grande de doces tradicionais de festa junina. Cocada, pé de moleque, pamonha doce. Mamãe, posso comer? Pediu Sofia, seus olhos brilhando. Pode, mas só um por enquanto, respondeu Camila, ainda processando a situação. Durante a hora seguinte, Rafael circulou pela festa com uma naturalidade que surpreendeu Camila. Conversou com seu Antônio sobre música nordestina, ajudou a servir quentão para os adultos e até mesmo tentou dançar quadrilha quando as crianças insistiram. Havia algo genuinamente cativante na forma como ele interagia com aquelas pessoas. Sem condescendência, sem pressa, apenas ouvindo suas histórias. Ele não é como eu esperava,
comentou Márcia, a amiga de Camila, que havia emprestado a roupa para o primeiro dia de trabalho, observando Rafael ajudar Dona Conceição a se levantar da cadeira. Como assim? Pensei que seria mais arrogante, mais distante, mas olha ele ali, ouvindo o Pedro contar sobre os coelhos que criava. Camila seguiu o olhar da amiga. Pedro, o menino de 8 anos que chorava todas as noites sentindo falta de casa, estava animadamente explicando para Rafael sobre seus antigos coelhinhos de estimação. Rafael ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas específicas sobre as cores dos animais, seus nomes, seus hábitos. Pedro, que tal se a gente criasse um espaço para pequenos animais no novo complexo? Sugeriu Rafael. Tipo uma mini fazendinha para as crianças? Sério? Com coelhos de verdade? Perguntou Pedro, seus olhos se iluminando pela primeira vez em semanas. Com coelhos, galinhas, talvez até umas cabrinhas pequenas. Camila sentiu algo se mover em seu peito. Não apenas o bebê que crescia em sua barriga, mas uma emoção que tentava há semanas manter sob controle. Havia algo na forma como Rafael olhava para as crianças, na paciência que demonstrava com as histórias dos idosos, na respeitosa distância que mantinha dela, que desafiava todas suas defesas. Quando a festa começou a se dispersar, por volta das 11 da noite, Rafael se aproximou de Camila, que estava ajudando a recolher as decorações. "Posso acompanhá-la até em casa?" perguntou, depois rapidamente se corrigiu. "Quero dizer, até aqui no abrigo. Sei que vocês ainda estão morando aqui." Sofia já está dormindo no colo da Márcia. "Seria bom não acordá-la", concordou Camila. Caminharam em silêncio pelos corredores do abrigo até o quarto pequeno que Camila e Sofia compartilhavam temporariamente. 2 camas de solteiro, um armário simples, uma mesinha onde Camila estudava os documentos do trabalho à noite. Não havia muito espaço, mas era limpo e organizado. "Camila", disse Rafael quando chegaram à porta, "posso fazer uma pergunta pessoal? Já fizemos isso uma vez. Depende da pergunta. Por que aceitou realmente trabalhar comigo? E não me dê a resposta política sobre ajudar as famílias." Camila ficou em silêncio por um longo momento, observando Sofia dormir pacificamente na cama. "Porque quando você se agachou para falar com ela, naquele primeiro dia, vi algo nos seus olhos que não esperava ver num empresário milionário." "O que viu?" "Gentileza genuína. E por quê? Porque há muito tempo não encontro alguém que olhe para Sofia e veja uma criança, não um problema ou um fardo. Ela é incrível. Vocês duas são." "Senhor Mendoza." "Rafael, por favor." "Rafael", corrigiu-se ela. "Preciso que entenda uma coisa. Não posso me permitir confundir gratidão profissional com outras coisas." "Entendo. Mas posso dizer que hoje, vendo você interagir com essas famílias, percebendo como elas confiam em você, como você realmente se importa com cada história, eu entendi por que não consigo parar de pensar em você." Camila sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. "Rafael, eu estou grávida de 7 meses. Tenho uma filha de 4 anos. Minha vida é complicada. A minha também é. Talvez possamos ser complicados juntos." Antes que Camila pudesse responder, Sofia mexeu-se na cama, murmurando algo sobre coelhos e festa. O momento se quebrou, mas algo fundamental havia mudado entre eles. "Boa noite, Rafael." "Boa noite, Camila." Quando ele se afastou pelo corredor, Camila encostou-se na porta do quarto, uma mão sobre a barriga onde o bebê se movia, sentindo que sua vida estava prestes a mudar de formas que não conseguia ainda compreender. 3 meses haviam se passado desde a festa junina, e outubro trouxe consigo uma mudança significativa na dinâmica do projeto Capão Redondo. Camila, agora com 8 meses e meio de gestação, havia se estabelecido como uma presença respeitada tanto no escritório da Mendoza quanto na comunidade afetada.
Seu trabalho de mediação havia resultado na revisão de 80% das indenizações e na criação de um programa piloto de acompanhamento social que estava chamando a atenção de outras construtoras. Naquela manhã de terça-feira, ela chegou ao escritório mais tarde que o habitual, claramente desconfortável. O calor de outubro em São Paulo, combinado com o peso da gestação avançada, tornava cada movimento um esforço considerável. Vestia um vestido de gestante verde claro e sapatilhas baixas, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava os documentos na mesa. "Bom dia, Camila", cumprimentou Letícia, a secretária de Rafael. "O senhor Mendoza está numa videoconferência com investidores do Chile, mas pediu para avisá-la assim que chegasse." "Obrigada, Letícia. Você pode me trazer um copo de água, por favor?" A secretária notou a palidez no rosto de Camila. "Você está bem? Quer que eu chame alguém?" "Estou bem, apenas cansada." Sofia passou a noite toda acordada com febre. Na verdade, Camila não estava bem. Desde as 5 da manhã, sentia contrações irregulares que tentava ignorar, dizendo para si mesma que eram apenas os falsos alarmes comuns no final da gestação. Havia uma reunião crucial naquele dia com representantes do Ministério Público que estavam investigando irregularidades em processos de desapropriação em toda a cidade, e sua presença era fundamental. Rafael terminou a videoconferência e saiu de sua sala particular, parando imediatamente ao ver Camila. Algo em sua postura, a forma como se apoiava na mesa, a respiração ligeiramente ofegante, o deixou em alerta. "Camila, você precisa ir para casa descansar", disse ele, aproximando-se. "Estou bem. Temos a reunião com o MP em 2 horas, lembra?" "A reunião pode ser remarcada." "Não pode, e você sabe disso. Eles estão investigando 5 construtoras diferentes. Se não apresentarmos nosso programa de mediação social hoje, perdemos a chance de mostrar que estamos agindo de forma diferente." Rafael a conhecia bem o suficiente para perceber quando ela estava escondendo algo. "O que não está me contando?" Antes que Camila pudesse responder, uma contração mais forte a atingiu. Ela se apoiou na mesa, fechando os olhos e respirando profundamente. Rafael ficou ao lado dela instantaneamente. "Há quanto tempo está tendo contrações?" "Não são contrações de verdade", mentiu ela. "São apenas desconfortos." "Camila, olha para mim. Há quanto tempo?" Ela abriu os olhos e viu a preocupação genuína no rosto dele. "Desde as 5 da manhã, mas são irregulares. Podem parar a qualquer momento." "Vamos para o hospital, agora." "Rafael, eu não posso." "Não é uma sugestão. É uma ordem médica de alguém que já passou por 2 sobrinhas, nascendo em casa porque as mães eram teimosas demais para ir ao hospital." Durante o trajeto para o hospital israelita Albert Einstein, no carro de Rafael, Camila tentava manter a compostura profissional. "Você precisa voltar para a reunião. Pode apresentar o relatório sozinho." "Camila, pela primeira vez desde que nos conhecemos, esquece o trabalho", disse Rafael, segurando a mão dela durante uma contração mais intensa. "Onde está Sofia?" "Na escola. Márcia vai buscá-la às 5. Vou ligar para ela e explicar a situação." No hospital, a eficiência do atendimento privado contrastou drasticamente com as experiências anteriores de Camila no sistema público. Em menos de 20 minutos, estava numa suíte privada, sendo examinada pelo Dr. Henrique Oliveira, obstetra renomado que Rafael havia chamado pessoalmente. "Senhora Santos, você está em trabalho de parto efetivo. O bebê deve nascer nas próximas horas", anunciou o médico após o exame. "Tudo indica que será um parto normal, sem complicações." Camila sentiu uma mistura de alívio e pânico. "Doutor, é muito cedo. Ainda faltam 2 semanas para completar 9 meses. Tecnicamente, você está com 37 semanas e 4 dias. Consideramos a termo. O bebê está com peso e desenvolvimento normais."
Rafael, que havia permanecido discretamente no canto do quarto, aproximou-se. Doutor, ela precisa de alguma coisa especial? Acompanhamento diferenciado? O senhor é o pai? Perguntou o médico naturalmente. Camila e Rafael se entreolharam. Eles nunca haviam discutido como explicar a natureza de seu relacionamento para terceiros. Não, respondeu Camila rapidamente. Ele é meu chefe. Um chefe muito preocupado, observou o médico com um sorriso. Vou deixá-los conversarem. Voltarei em 1 hora para verificar a dilatação. Quando ficaram sozinhos, Camila tentou manter a distância emocional que havia estabelecido como regra. Rafael, você pode ir. Sei que tem coisas importantes para resolver. Camila, para de tentar me mandar embora. Onde mais eu estaria se não aqui? Você mal me conhece, não tem obrigação. Pare! Interrompeu ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Nos últimos 3 meses você trabalhou 12 horas por dia, resolveu conflitos que meus advogados não conseguiam há anos e transformou um projeto imobiliário egoísta numa iniciativa social real. Conseguiu que 83 famílias confiassem numa empresa que havia destruído suas vidas. Você acha que vou abandonar você justamente no momento em que mais precisa de apoio? Uma contração mais forte interrompeu a conversa. Rafael segurou a mão dela, lembrando-se das técnicas de respiração que havia aprendido quando acompanhou sua irmã durante o nascimento da sobrinha. Respira devagar, inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Como você sabe disso? Tenho 3 sobrinhos. Aprendi por necessidade. Durante as horas seguintes, Rafael não saiu do lado dela. Ligou para Márcia explicando a situação e pedindo para cuidar de Sofia até que tudo se resolvesse. Cancelou todas as reuniões do dia, incluindo a crucial audiência com o Ministério Público, remanejando para a semana seguinte. Conversou com sua mãe, Dona Maria, que insistiu em vir ao hospital levar coisas essenciais para uma parturiente. Meu filho, disse Dona Maria quando chegou ao hospital carregando uma sacola com roupas de bebê, fraldas e comida caseira. Essa moça é especial. Qualquer cego enxerga isso. Mãe, não é o que você está pensando. Não é? Então por que você está aqui às 7 horas, cancelou reuniões milionárias e está mais nervoso que pai de primeira viagem? Rafael não soube o que responder. A verdade era que não conseguia imaginar estar em outro lugar. Cada contração que via Camila enfrentar com determinação feroz o impressionava mais. Cada momento de vulnerabilidade que ela permitia que ele testemunhasse o aproximava de uma verdade que vinha tentando evitar há meses. Por volta das 11 da noite, Dr. Oliveira anunciou que estava na hora. Durante o parto, Rafael permaneceu ao lado de Camila, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, sendo a âncora que ela precisava naquele momento de intensidade absoluta. É um menino, anunciou o médico às 23h47. Perfeitamente saudável. O choro forte e claro do bebê preencheu a sala. Camila, exausta mas radiante, recebeu o filho nos braços, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Rafael observou a cena com uma emoção que não conseguiu controlar. Ali estava a definição mais pura de milagre que já havia presenciado. Ele é perfeito, sussurrou Camila, beijando a testa do bebê. Davi, seu nome é Davi. Davi Santos, repetiu Rafael, tocando delicadamente a mãozinha minúscula. Bem-vindo ao mundo, pequeno guerreiro. Camila olhou para Rafael, vendo-o observar Davi com uma ternura que tocou seu coração de forma inesperada. Rafael, obrigada por ficar. Obrigado por me deixar ficar. Naquele momento, segurando o olhar um do outro enquanto Davi dormia pacificamente nos braços da mãe, ambos entenderam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas parceiros profissionais ou conhecidos que se ajudavam mutuamente.
Eram pessoas que haviam compartilhado um dos momentos mais íntimos e transformadores da vida humana. Camila, disse Rafael suavemente, posso pedir uma coisa? O quê? Me deixa cuidar de vocês três, não como chefe, não como caridade, como alguém que se importa mais do que deveria. Camila ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Davi e depois para Rafael. É complicado. Eu sei. Sofia vai precisar se acostumar com mudanças. Vamos devagar. E eu preciso manter minha independência profissional. Claro, e não quero que sinta obrigação por ter estado aqui hoje. Camila, interrompeu Rafael gentilmente, eu não estou aqui por obrigação. Estou aqui porque é onde quero estar. Ela assentiu lentamente, uma decisão se formando em seu coração. Então, sim, pode cuidar de nós. Dezembro chegou a São Paulo com aquele calor úmido característico do verão que se aproximava, e com ele vieram mudanças significativas para Camila, Sofia e o pequeno Davi. Agora com 2 meses. Rafael havia insistido em alugar um apartamento de 2 quartos no Jardim Paulista para elas, próximo o suficiente do escritório para facilitar o trabalho de Camila, mas em um bairro seguro e com boa infraestrutura para as crianças. O apartamento era simples, mas confortável. Sala de estar com sofá bege e mesa de jantar de madeira clara, cozinha americana bem equipada, 2 quartos, um para Camila e Davi, outro para Sofia, e uma pequena área de serviço onde Camila havia montado um cantinho de estudos. As paredes eram brancas, decoradas apenas com alguns desenhos de Sofia e plantas que Camila havia comprado para dar vida ao espaço. Naquela tarde de sexta-feira, Camila estava amamentando Davi no sofá da sala, enquanto revisava contratos do novo projeto da empresa, um complexo habitacional em Itaquera, que aplicaria todas as lições aprendidas no Capão Redondo. Sofia brincava no tapete da sala com bonecas, criando histórias elaboradas sobre famílias que mudavam de casa e encontravam novos amigos. Mamãe, quando o Rafael vai jantar com a gente de novo? Perguntou Sofia sem levantar os olhos das bonecas. Era uma pergunta que Sofia havia feito com crescente frequência nas últimas semanas. Rafael havia se tornado uma presença constante, mas respeitosa em suas vidas. Levava Sofia para a escola 2 manhãs por semana, aparecia nos fins de semana com livros infantis ou brinquedos educativos, e havia criado uma rotina de jantares quinzenais onde cozinhava para elas enquanto Camila descansava após os dias intensos de trabalho. Ele está viajando a trabalho, lembra? Vai voltar na segunda-feira, respondeu Camila, ajustando Davi no colo. Ele gosta muito da gente, né, mamãe? Camila sorriu, beijando o topo da cabeça de Sofia. Gosta sim, amor. A verdade era mais complexa do que conseguia explicar para uma criança de 4 anos. Rafael havia se integrado em suas vidas de forma gradual e cuidadosa, respeitando todos os limites que ela estabelecia, mas criando laços genuínos, especialmente com Sofia. Nunca tentava ocupar o lugar de figura paterna. Sempre se referia a si mesmo como amigo da mamãe, mas demonstrava um carinho e atenção que a menina nunca havia recebido de uma figura masculina. Com Davi, o relacionamento era ainda mais delicado. Rafael claramente se encantara com o bebê desde o nascimento, mas mantinha uma distância respeitosa, sempre pedindo permissão antes de pegá-lo no colo, sempre consultando Camila sobre decisões que envolvessem a criança. Era como se entendesse intuitivamente que não podia simplesmente assumir um papel que não lhe cabia biologicamente. O telefone tocou, interrompendo os pensamentos de Camila. Era Márcia, sua amiga que havia se tornado uma espécie de tia escolhida para as crianças. Camila, você viu as notícias? Perguntou Márcia, sua voz carregada de preocupação. Não, por quê? Aconteceu alguma coisa? Liga o Jornal da Globo,
está passando uma reportagem sobre a Mendoza Construções. Camila pegou o controle remoto com uma mão, segurando Davi com a outra. Na tela, a repórter falava em frente ao terreno do antigo projeto Capão Redondo, agora transformado em um canteiro de obras organizado. Construtora Mendoza Construções está sendo investigada pelo Ministério Público por possível formação de cartel em licitações públicas de projetos habitacionais. Segundo fontes da investigação, a empresa teria combinado preços com outras construtoras para fraudar concorrências milionárias. Camila sentiu o estômago se contrair. As imagens mostravam agentes da Polícia Federal saindo do edifício da empresa na Faria Lima, carregando caixas de documentos. A matéria mencionava Eduardo Mendoza como principal investigado, mas incluía Rafael como sócio da empresa, sob investigação. A operação, batizada de Casa Própria, investiga um esquema que pode ter desviado mais de 50 milhões de reais em recursos públicos destinados à habitação popular. Sofia percebeu a tensão na mãe. Mamãe, por que você está triste? Não estou triste, amor. Só preocupada com o trabalho. Camila pegou o celular e ligou para Rafael. Caiu direto na caixa postal. Tentou novamente. Nada. A preocupação aumentou. Ele sempre atendia suas ligações, especialmente durante viagens de trabalho. Uma hora depois, quando estava tentando manter a normalidade jantando com Sofia, enquanto Davi dormia no bebê conforto ao lado da mesa, a campainha tocou. Camila olhou pelo olho mágico e viu Rafael, visivelmente abalado, ainda vestindo terno, mas com a gravata frouxa e cabelos desalinhados. Rafael, graças a Deus, disse ela, abrindo a porta. Eu vi no jornal. Preciso conversar com você, disse ele, entrando no apartamento. Sua voz estava tensa, carregada de uma gravidade que Camila nunca havia ouvido antes. Sofia correu para cumprimentá-lo. Rafael, que bom que você voltou! Ele se agachou para abraçar a menina, mas Camila percebeu que o gesto, normalmente espontâneo e caloroso, estava forçado. Oi, princesa. Como você está? Estou bem. Quer jantar com a gente? A mamãe fez macarrão. Sofia, amor, interveio Camila. Termina de jantar enquanto eu e o Rafael conversamos no quarto, tá bom? Quando chegaram ao quarto, Rafael se sentou na beira da cama com a cabeça entre as mãos. Davi dormia pacificamente no berço ao lado, alheio à tensão que tomava conta do ambiente. Rafael, me conta o que está acontecendo. Camila, eu não sabia de nada, disse ele, levantando o rosto para encará-la. Seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. Eduardo estava envolvido num esquema de corrupção há 3 anos. Eduardo estava envolvido num esquema de corrupção há 3 anos, muito antes de você começar a trabalhar conosco. Continuou Rafael, passando as mãos pelos cabelos numa gestura de desespero. Combinava preços com outras construtoras em licitações públicas, superfaturava orçamentos, pagava propina para funcionários do governo. Camila sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. E você não sabia de nada? Juro por Deus que não. Sabia. Eduardo cuidava da parte comercial. Eu ficava com projetos e desenvolvimento. Assinei documentos confiando nele, aprovei contratos sem questionar. Rafael pausou, vendo a expressão no rosto de Camila mudar de preocupação para algo próximo do horror. Camila, por favor, você tem que acreditar em mim. Acreditar em você? Ela repetiu, sua voz subindo ligeiramente antes de lembrar que Sofia estava na sala. Rafael, você está me dizendo que sua empresa roubou 50 milhões destinados à habitação popular e você não sabia de nada? Eu sei como isso soa. Sabe? Sabe mesmo? Camila levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Sabe? O que isso significa para mim?
para meu trabalho, para todas aquelas famílias que convenci a confiar em vocês? Rafael também se levantou, aproximando-se cautelosamente. Camila, o projeto do Capão Redondo é limpo. Todos os processos que você supervisionou são legítimos. As famílias não vão ser prejudicadas. Você tem certeza? Absoluta certeza de que o dinheiro usado no nosso projeto não veio de esquemas de corrupção? O silêncio de Rafael foi mais eloquente que qualquer resposta. Ele não tinha certeza de nada. Meu Deus, sussurrou Camila, encostando-se na parede. Eu sou cúmplice. Trabalhei para uma empresa criminosa. Usei minha credibilidade em profissional para legitimar esquemas de corrupção. Não, você não é cúmplice de nada. Seu trabalho foi honesto, íntegro, financiado com dinheiro roubado, explodiu Camila. Depois, rapidamente baixou a voz ao ouvir Davi se mexer no berço. Rafael, você entende o que isso vai fazer com minha carreira, com minha reputação? Sou uma assistente social que trabalhou para uma empresa investigada por roubar recursos da habitação popular. Vamos encontrar uma forma de resolver isso. Meus advogados estão trabalhando. Seus advogados? Camila riu amargamente. Os mesmos advogados que não descobriram que seu sócio estava roubando há 3 anos. Rafael sentiu como se cada palavra fosse uma punhalada. Camila, por favor, me dá uma chance de explicar tudo direitinho. Explicar o quê? Que eu fui uma idiota por confiar em você? Que caí no conto do empresário bonzinho que queria ajudar os pobres? Você sabe que não é isso, disse Rafael, sua voz se tornando mais firme. Você me conhece. Conhece o homem que eu sou. Eu pensei que conhecia, respondeu Camila, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Mas como posso ter certeza de alguma coisa agora? Como sei que tudo isso não foi uma farsa elaborada para me usar como fachada? A acusação atingiu Rafael como um soco no estômago. Camila, você acha mesmo que eu fingiria tudo isso? Os jantares, o nascimento do Davi, os momentos com Sofia. Você acha que eu sou capaz de fingir isso? Não sei mais do que você é capaz. Davi começou a chorar, despertado pela tensão no ambiente. Camila imediatamente foi até o berço, pegando-o no colo e começando a embalar suavemente. O bebê se acalmou ao sentir o batimento cardíaco acelerado da mãe. Camila, tentou Rafael mais uma vez. Eu entendo sua raiva. Entendo que não confie mais em mim. Mas, por favor, não deixe isso destruir o que construímos juntos. O que construímos? Ela o encarou diretamente, Davi agora dormindo em seus braços. Rafael, eu sou uma mãe solteira de 2 crianças que trabalha para sustentar minha família. Você é um milionário investigado por corrupção. Não construímos nada. Foi apenas uma ilusão. Não foi ilusão. O que sinto por você, por Sofia, por Davi, nada disso é ilusão. E eu supostamente deveria me sentir especial por ser a exceção na sua vida de privilégios e esquemas. Não é isso que eu quis dizer. Então, o que quis dizer, Rafael? Porque agora estou me perguntando se você não se aproximou de mim justamente porque eu era vulnerável. A grávida sem teto que seria grata por qualquer migalha de atenção. Camila, você está sendo injusta. Injusta? Ela explodiu novamente, depois rapidamente baixou a voz ao ver Davi se mexer. Injusta é roubar dinheiro destinado a pessoas que precisam de casa própria. Injusta é me colocar numa posição onde agora vou ter que explicar para cada família que convenci a confiar em vocês porque elas foram enganadas novamente. Sofia apareceu na porta do quarto, claramente assustada com as vozes alteradas. Mamãe, por que vocês estão brigando? Camila e Rafael imediatamente pararam de discutir. Camila se ajoelhou na altura da filha, ainda segurando Davi. Não estamos brigando, amor, só conversando sobre trabalho. Mas a mamãe está chorando, observou Sofia tocando delicadamente o rosto da mãe. Mamãe está um pouquinho triste por causa do trabalho, mas vai ficar tudo bem.
Sofia olhou para Rafael, que estava visivelmente abalado. Rafael, você machucou minha mamãe? A pergunta inocente de uma criança de 4 anos o devastou completamente. Não por querer, princesa, nunca por querer. Então pede desculpa e dá um abraço nela. É assim que a gente faz quando machuca alguém sem querer. Rafael olhou para Camila, que desviou o olhar. Sofia, amor, disse Camila gentilmente. Às vezes os adultos precisam de um tempinho para resolver as coisas, tá bom? Vem, vamos terminar seu jantar. Camila, disse Rafael quando elas se dirigiram à porta, eu vou resolver isso. Vou provar minha inocência e vou proteger você e seu trabalho de qualquer consequência. Ela parou na porta sem se virar. Rafael, por favor, vá embora, preciso pensar. Quando posso voltar para conversarmos? Não sei se deve voltar. Depois que Rafael saiu, Camila colocou as crianças para dormir e ficou sozinha, na sala, segurando uma xícara de chá que esfriava em suas mãos. Pela janela, via as luzes de São Paulo piscando na noite quente de dezembro. 6 meses atrás, estava pedindo pão vencido numa padaria. Agora, tinha um apartamento confortável, um emprego bem remunerado e havia acreditado que talvez, apenas talvez, pudesse ter também um futuro com alguém que a amasse de verdade. A realidade, como sempre, mostrou-se mais complexa que seus sonhos. Pegou o celular e ligou para Márcia. Márcia, posso pedir um favor? Claro, qualquer coisa. Se os jornalistas vierem me procurar sobre a investigação da Mendoza, você pode cuidar das crianças por algumas horas? Camila, você vai fazer o quê? Vou falar com as famílias do Capão Redondo. Elas merecem saber a verdade antes de descobrir pelos jornais. Tem certeza de que é uma boa ideia? Camila olhou para o quarto onde Sofia e Davi dormiam, pacificamente, alheios ao fato de que suas vidas haviam mudado drasticamente mais uma vez. Não tenho certeza de nada, Márcia, mas sei que não posso fugir das consequências das minhas escolhas. A manhã de sábado amanhecia cinzenta sobre São Paulo quando Camila chegou ao Centro de Acolhimento São Francisco. Carregava Davi no bebê conforto e segurava a mão de Sofia, que insistira em acompanhá-la, apesar das tentativas de convencê-la a ficar com Márcia. Havia dormido apenas 2 horas na noite anterior, ensaiando mentalmente como explicaria para as famílias que haviam confiado nela que possivelmente foram enganadas mais uma vez. Camila, exclamou Dona Conceição, que estava no pátio cuidando de suas plantas em vasinhos improvisados. Que bom te ver, querida. E o bebezinho cresceu tanto. Bom dia, Dona Conceição. Como a senhora está? Bem, graças a Deus. Aliás, queria te agradecer novamente. Consegui alugar uma casinha pequena, mas bonitinha no Jardim Ângela com o dinheiro da indenização nova. Vou me mudar na próxima semana. A alegria genuína nos olhos da senhora idosa fez o coração de Camila se apertar ainda mais. Dona Conceição, na verdade preciso conversar com a senhora e com outras famílias sobre a empresa, sobre o projeto. Aconteceu alguma coisa, filha? Antes que Camila pudesse responder, Pedro apareceu correndo pelo pátio, agora visivelmente mais alegre que nos primeiros meses no abrigo. Tia Camila, você viu no jornal? Vai ter mesmo uma fazendinha no prédio novo. A referência à promessa que Rafael havia feito durante a festa junina sobre criar um espaço para pequenos animais no complexo habitacional a atingiu como uma punhalada. Como explicar para uma criança de 8 anos que talvez nada do que foi prometido se tornasse realidade? Pedro, vem cá, preciso conversar com você e com sua família sobre o projeto.
Durante a hora seguinte, Camila reuniu no salão principal do abrigo 17 pessoas, representantes das famílias que ainda aguardavam a conclusão do complexo habitacional ou que haviam sido beneficiadas pelas novas indenizações. Eram rostos que conhecia bem: Dona Conceição, Pedro e sua mãe Joana, seu Manuel, o mesmo que havia despejado Camila meses antes e que, ironicamente, também fora afetado pelas demolições. Maria das Dores, com seus 3 filhos, e outros que haviam se tornado mais que números em planilhas durante seu trabalho. Pessoal, começou Camila, respirando fundo enquanto Davi dormia no carrinho ao seu lado e Sofia brincava quieta em um canto. Vocês viram nos jornais que a Mendoza Construções está sendo investigada por corrupção? Murmúrios de confirmação ecoaram pelo salão. Algumas pessoas já demonstravam preocupação nos rostos. Eu chamei vocês aqui porque merecem saber a verdade antes de descobrir pelos jornais ou por outras pessoas. É possível que parte do dinheiro usado no nosso projeto tenha vindo de esquemas ilegais. Como assim, Camila? Perguntou Joana, mãe de Pedro, uma mulher de 30 e poucos anos que trabalhava como diarista. A empresa pode ter roubado dinheiro público destinado à habitação popular. Dinheiro que deveria ter sido usado honestamente para ajudar famílias como vocês. Seu Manuel, um homem de 50 anos com mãos calejadas de décadas de trabalho na construção civil, bateu o punho na mesa. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Rico não dá nada de graça para pobre. Seu Manuel, disse Camila, eu entendo a raiva. Estou sentindo a mesma coisa, mas preciso que todos entendam. As indenizações que vocês receberam são legítimas. O dinheiro está nas contas de vocês. Ninguém pode tirar. E o complexo habitacional? Perguntou Maria das Dores. Minha filha mais velha está juntando dinheiro para dar entrada no apartamento. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não sei. Pode ser que o projeto seja cancelado. Pode ser que outras empresas assumam. Pode ser que demore anos para ser resolvido. E você, Camila? Perguntou Dona Conceição com a perspicácia de seus 72 anos. Você sabia de alguma coisa? Não, Dona Conceição. Eu juro por Deus e pelas minhas filhas que não sabia de nada, mas isso não diminui minha responsabilidade. Eu trouxe vocês para esse projeto. Convenci vocês a confiar numa empresa que pode ter enganado todo mundo. Você não enganou ninguém, disse Pedro, levantando-se de onde estava sentado no chão. Você sempre foi honesta com a gente, sempre explicou tudo direitinho. A simplicidade da observação de uma criança de 8 anos tocou profundamente todos os presentes. Joana segurou a mão do filho com orgulho. Pedro tem razão, disse ela. Camila, você trabalhou dia e noite para conseguir indenizações justas para todo mundo. Brigou com advogado, enfrentou empresa grande, fez o que nenhum outro funcionário fez pela gente. Mas e se o dinheiro for sujo? Perguntou Camila, sua culpa transparecendo na voz. O dinheiro pode ser sujo, disse seu Manuel, sua raiva inicial, dando lugar a algo mais próximo da reflexão. Mas o trabalho que você fez foi limpo. Você não roubou nada. Você lutou para que a gente não fosse roubado. E agora? Perguntou Maria das Dores. O que vai acontecer com a gente? Camila olhou ao redor do salão, para aqueles rostos que haviam se tornado tão importantes em sua vida. Pessoas que haviam perdido suas casas, que haviam confiado nela para reconstruir suas vidas, que agora enfrentavam mais uma vez a incerteza sobre o futuro. Agora eu vou brigar, disse ela, sua voz se tornando mais firme. Vou garantir que vocês não sejam prejudicados por causa dos crimes que outras pessoas cometeram. Vou procurar outros advogados, outras empresas, o Ministério Público, se for preciso. E o Rafael? Perguntou Sofia, que havia se aproximado silenciosamente e agora estava ao lado da mãe. Ele é malvado, mamãe? A pergunta inocente da filha ecoou pelo salão silencioso. Camila se ajoelhou,
para ficar na altura de Sofia. Não sei, amor. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas, mesmo sem querer, e às vezes descobrimos que não conhecemos as pessoas tão bem quanto pensávamos. Mas ele gosta muito da gente, insistiu Sofia. Ele chorou quando o Davi nasceu. Dona Conceição observou a interação entre mãe e filha com sabedoria maternal. Camila, posso falar uma coisa? Claro, Dona Conceição. Na minha idade já vi muita coisa. Vi gente boa fazer besteira, vi gente ruim fazer coisa boa. Vi gente rica que não prestava e gente rica que ajudava mesmo. A pergunta não é se o Rafael é bom ou ruim. A pergunta é o que você vai fazer agora. Estou tentando descobrir. Então deixa eu te contar uma coisa que aprendi, continuou a senhora, levantando-se apoiada na bengala improvisada. Quando meu marido morreu, eu podia ter ficado com raiva da vida toda. Podia ter fechado meu coração e não confiar mais em ninguém. Mas se eu fizesse isso, teria perdido todas as coisas boas que vieram depois, incluindo sua amizade. Dona Conceição, deixa eu terminar, filha. Não estou dizendo para você perdoar ou confiar de novo. Estou dizendo que não pode deixar a maldade dos outros destruir a bondade que você tem dentro do peito. Seu Manuel, surpreendendo a todos, concordou com Dona Conceição. É verdade. Camila, você pode ter sido enganada, mas não virou bandida por causa disso. E a gente pode ter sido enganado de novo, mas pelo menos dessa vez teve alguém lutando pela gente. Naquele momento, o celular de Camila tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Santos? Aqui é a doutora Patrícia Ferreira, do jornal O Estado de São Paulo. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu trabalho na Mendoza Construções. Camila sentiu o estômago se contrair. Como conseguiu meu número? Soubemos que a senhora foi a responsável pelo programa social da empresa. Gostaríamos de ouvir sua versão sobre o envolvimento da empresa nos esquemas investigados. Camila olhou ao redor do salão, para as pessoas que haviam depositado sua confiança nela, para Sofia, que a observava preocupada, para Davi, que dormia alheio à tempestade que se aproximava. Doutora Patrícia, posso ligar de volta em 1 hora? Preciso terminar uma reunião importante. Claro. Mas gostaria de lembrá-la de que a matéria sai amanhã com ou sem sua versão. Quando desligou, Camila percebeu que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Mais uma vez. Desta vez, porém, não seria apenas ela que enfrentaria as consequências. Sofia e Davi também estariam no centro do furacão. Pessoal, disse ela para o grupo reunido, vocês vão ouvir muitas coisas nos próximos dias. Nos jornais, na televisão, de outras pessoas. Quero que saibam que, aconteça o que acontecer, vou continuar lutando por vocês, mesmo que não seja mais funcionária da Mendoza. E nós vamos lutar por você também, disse Joana. Você não está sozinha nessa, Camila. Quando saiu do abrigo 1 hora depois, Camila carregava mais do que apenas suas 2 crianças. Carregava a responsabilidade de proteger todas aquelas famílias das consequências de decisões que não haviam tomado e a determinação de reconstruir sua vida mais uma vez, mesmo que o mundo estivesse desabando ao seu redor. 1 ano havia se passado desde as investigações que abalaram a Mendoza Construções, e junho de 2026 trouxe consigo uma festa junina especial no primeiro complexo habitacional concluído do antigo projeto Capão Redondo. O pátio central do condomínio estava decorado com bandeirinhas coloridas que tremulavam na brisa noturna, fogaréus crepitavam em pontos estratégicos, e o aroma familiar de pamonha e milho assado perfumava o ar. Camila observava a celebração de uma mesa próxima ao palco improvisado, onde seu Antônio tocava o mesmo acordeão da festa do abrigo, agora cercado por crianças que cantavam animadamente.
Aos 25 anos, ela irradiava uma confiança madura que os últimos meses de desafios haviam forjado. Vestia um vestido florido azul marinho, simples mas elegante, e seus cabelos castanhos caíam soltos pelos ombros. Ao seu lado, Davi, agora com 1 ano e 2 meses, brincava com blocos coloridos no carrinho, enquanto Sofia, de 5 anos, dançava quadrilha com outras crianças. "Mamãe, olha, o Pedro está dançando!" gritou Sofia, apontando para o menino que agora morava com a mãe em um dos apartamentos de 2 quartos do complexo. "Estou vendo, amor. Ele está muito feliz." Do outro lado do pátio, próximo ao pequeno espaço que havia sido transformado na prometida mini-fazenda comunitária, com coelhos, galinhas e até 2 cabras anãs, Camila avistou uma figura familiar. Rafael estava agachado ao lado de um grupo de crianças, explicando como cuidar dos animais. Usava jeans escuro e camisa branca simples, longe da elegância executiva que o caracterizava antes. Seus cabelos estavam ligeiramente mais longos e havia uma serenidade em seus gestos que ela não havia percebido nos tempos da empresa. Os últimos 12 meses haviam sido transformadores para todos. A investigação do Ministério Público revelou que Rafael realmente não tinha conhecimento dos esquemas de corrupção organizados por Eduardo. Enquanto seu irmão foi condenado a 8 anos de prisão e teve todos os bens confiscados, Rafael conseguiu provar sua inocência, mas decidiu dissolver a Mendoza Construções e devolver voluntariamente todos os lucros questionáveis ao governo federal. Santos em Associados, consultoria em desenvolvimento social. Lia-se na placa discreta do escritório que Camila havia aberto no início do ano. O que começara como uma necessidade de reconstruir sua carreira após o escândalo havia se transformado numa empresa próspera, especializada em mediar conflitos entre construtoras e comunidades vulneráveis. Sua experiência no caso Mendoza, longe de prejudicá-la, havia se tornado seu maior diferencial profissional. "Camila!" Uma voz conhecida a fez se virar. Era a doutora Márcia Teixeira, promotora de justiça que havia conduzido as investigações. "Que bom te ver aqui." "Doutora Márcia, como está?" "Bem, vim conhecer pessoalmente este projeto. Os relatórios que você enviou ao MP sobre o Programa de Habitação Social foram impressionantes." Camila sorriu. "Foi um trabalho coletivo. Cada família contribuiu com sugestões para tornar este lugar realmente funcional." "E Rafael Mendoza? Soube que ele está trabalhando como consultor voluntário no projeto." Era verdade. Após liquidar todos os bens da empresa e quitar as indenizações pendentes, Rafael havia procurado Camila com uma proposta inusitada. Queria trabalhar como voluntário, sem remuneração, aplicando sua experiência em construção para projetos de habitação social. Camila havia resistido inicialmente, mas a persistência dele e a qualidade de seu trabalho técnico eventualmente a convenceram. "Ele tem se dedicado integralmente a projetos sociais", respondeu Camila diplomaticamente. "Interessante. Raramente vemos empresários dispostos a abrir mão de tudo para reparar erros que nem cometeram diretamente." Naquele momento, Sofia veio correndo, seguida por Pedro e outras crianças. "Mamãe, o Rafael disse que pode me ensinar a dar comida para os coelhos. Posso?" Camila olhou na direção de Rafael, que se aproximava carregando uma cenoura. Seus olhos se encontraram brevemente, a primeira vez em meses que mantinham contato visual direto. "Boa noite, Camila", disse ele respeitosamente. "Doutora Teixeira, Senhor Mendoza", estava comentando com Camila sobre o sucesso deste projeto. "O mérito é todo da equipe de Camila", respondeu Rafael. "Eu apenas contribuo com aspectos técnicos da construção." "Mamãe, posso?", insistiu Sofia, puxando a barra do vestido da mãe. "Pode, mas com cuidado, e obedece tudo que o Rafael explicar."
Enquanto Sofia corria de volta para os animais, Davi estendeu os bracinhos na direção de Rafael, como sempre fazia quando o via. Rafael olhou para Camila, pedindo permissão silenciosamente. "Pode pegá-lo", disse ela suavemente. Rafael pegou Davi no colo com cuidado, e o bebê imediatamente relaxou, apoiando a cabeça em seu ombro. Era uma cena que se repetia toda vez que se encontravam, e que sempre comovia profundamente Camila. "Ele cresceu tanto", comentou Rafael, beijando delicadamente a testa do menino. "Diz papai", murmurou Davi, uma das poucas palavras que havia aprendido recentemente. O constrangimento foi imediato. Davi havia começado a chamar Rafael de papai, espontaneamente há alguns meses, apesar de Camila nunca ter encorajado isso. Era algo que a deixava dividida entre a emoção de ver o filho feliz e a preocupação com as implicações emocionais. "Davi, lembra que já conversamos sobre isso?", disse Camila gentilmente, pegando o filho de volta. "Rafael é nosso amigo especial." "Não se preocupe", disse Rafael rapidamente. "Eu explico para ele quando precisa." Doutora Teixeira observou a interação com interesse profissional. "Vocês formam uma família interessante." "Não somos uma família", corrigiu Camila rapidamente. "Somos parceiros de trabalho que se respeitam." "Claro", disse a promotora com um sorriso conhecedor. "Bem, preciso ir. Parabéns pelo projeto, vocês dois. É inspirador ver como algo positivo pode surgir de circunstâncias tão difíceis." Depois que doutora Teixeira se afastou, Camila e Rafael ficaram em silêncio por um momento, observando a festa ao redor. Dona Conceição estava sentada numa cadeira próxima, conversando animadamente com outras senhoras sobre suas plantas. Pedro corria livre pelo pátio, rindo alto, uma transformação impressionante do menino triste que conheceram no abrigo. "Camila", disse Rafael finalmente, "posso conversar com você, em particular?" Ela hesitou. Nos últimos meses, haviam mantido uma relação estritamente profissional, comunicando-se apenas sobre aspectos técnicos dos projetos. Evitavam conversas pessoais e mantinham distância física. Era um equilíbrio frágil que permitia a ambos trabalhar juntos pelo bem das comunidades, mas que deixava muitas emoções sem resolver. "Sobre o projeto de Itaquera?" "Não, sobre nós." Camila olhou ao redor, verificando se Sofia estava bem com as outras crianças, se Davi estava confortável no carrinho. 5 minutos, ali perto da fazendinha, onde posso ver as crianças." Caminharam em silêncio até um canto mais reservado do pátio, onde o som da festa se misturava com os ruídos suaves dos animais acomodando-se para a noite. Rafael apoiou-se na cerca baixa que delimitava o espaço dos animais. "Camila, sei que nos últimos meses tentamos manter tudo profissional, mas preciso te dizer uma coisa." "Rafael, deixa eu falar, por favor. Sei que cometi erros. Sei que minha ingenuidade em relação aos negócios da empresa machucou você e colocou seu trabalho em risco. Sei que talvez nunca mais confie completamente em mim." Camila permaneceu em silêncio, observando Sofia brincar com os coelhos sob a supervisão cuidadosa de Pedro. "Mas também sei que este último ano, trabalhando ao seu lado, vendo você transformar tragédia em esperança, vendo como você protegeu todas essas famílias, foi o período mais significativo da minha vida." "Rafael, nós já conversamos sobre isso." "Eu sei. Sei que você disse que éramos mundos diferentes demais, que eu represento uma vida de privilégios que você não quer para suas filhas, que é melhor mantermos distância. E continuo achando tudo isso." Rafael se virou para encará-la diretamente. "Camila, há um ano, eu era um empresário rico e vazio. Hoje sou um homem que acordar todo dia sabendo exatamente por que está vivo. Por causa de você. Por causa do trabalho que fazemos juntos, por causa de Sofia e Davi. Isso não muda a nossa situação." "Muda sim,
porque agora sei quem eu realmente sou quando tiro todas as máscaras. E você também sabe quem eu sou. Viu me reconstruir completamente, viu minhas escolhas quando tive que decidir entre dinheiro e dignidade. Camila fechou os olhos por um momento. Rafael, você abriu mão de uma fortuna. Isso é admirável. Mas ainda somos pessoas muito diferentes. Como somos diferentes? Trabalhamos pelos mesmos objetivos, valorizamos as mesmas coisas, queremos construir um mundo melhor para as crianças. Em que somos diferentes? Você pode escolher ser pobre. Eu nunca pude escolher ser rica. A observação o silenciou por um momento. Era uma diferença fundamental que ele estava apenas começando a compreender. Tem razão, disse finalmente. Eu escolhi simplicidade. Você conhece necessidade, mas isso nos torna incompatíveis ou complementares. Antes que Camila pudesse responder, Sofia veio correndo. Mamãe, mamãe, os coelhos foram dormir, mas o Pedro disse que amanhã posso ajudar a dar comida de novo. Que bom, amor. Rafael, disse Sofia, puxando a barra da camisa dele. Você vai morar aqui com a gente? A pergunta inocente de uma criança de 5 anos ecoou no silêncio da noite. Era a mesma pergunta que Camila fazia a si mesma há meses, sem conseguir encontrar uma resposta. Sofia, disse Camila, o Rafael tem a casa dele. Mas ele gosta muito da gente, e o Davi chama ele de papai. Princesa, disse Rafael, agachando-se na altura dela. Às vezes, os adultos precisam de tempo para descobrir como fazer as coisas funcionarem. Mas uma coisa eu posso prometer. Sempre vou estar aqui quando vocês precisarem de mim. Promete mesmo? Prometo. Sofia sorriu e deu um abraço apertado nele antes de voltar correndo para as outras crianças. Quando ficaram sozinhos novamente, Camila e Rafael observaram as luzes da festa. O movimento das famílias que haviam ajudado a reconstruir suas vidas, o resultado concreto de um trabalho que havia nascido da tragédia. Camila, disse Rafael suavemente, não estou pedindo uma resposta agora. Estou apenas pedindo que considere a possibilidade de que talvez 2 pessoas muito diferentes possam criar algo bonito juntas. Camila olhou para Davi, que dormia pacificamente no carrinho. Depois para Sofia, que ria livremente entre as outras crianças, e finalmente para Rafael, que a observava com uma mistura de esperança e resignação. Rafael, disse ela finalmente, se vamos tentar alguma coisa, precisa ser real. Nada de me proteger das dificuldades, nada de tentar resolver meus problemas com dinheiro que você não tem mais, nada de me tratar como se eu fosse frágil. Parceiros iguais. Parceiros iguais. E se der errado? Então, pelo menos teremos tentado sendo honestos um com o outro. Rafael estendeu a mão para ela. Parceiros iguais que estão apaixonados? Camila olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele, iluminado pelas luzes coloridas da festa. Parceiros iguais que vão descobrir juntos o que significa amor de verdade. Quando suas mãos se encontraram, Davi acordou e sorriu, como se sentisse que algo importante havia acontecido. Sofia veio correndo mais uma vez, agora seguida por Pedro, Dona Conceição e várias outras pessoas da festa. Mamãe, seu Antônio vai tocar uma música especial para todas as famílias. Camila e Rafael caminharam de volta para o centro do pátio, de mãos dadas, cercados pelas pessoas que haviam se tornado mais que um projeto social. Haviam se tornado uma comunidade, uma família estendida, construída sobre bases de respeito mútuo e esperança compartilhada. Quando o acordeão começou a tocar uma versão suave de Asa Branca, iluminados pela luz dourada dos fogaréus e
Observando as crianças brincarem livres no pátio do complexo que haviam construído juntos, Camila finalmente entendeu que, às vezes, o amor verdadeiro não é aquele que chega facilmente, mas aquele que escolhemos construir todos os dias, tijolo por tijolo, decisão por decisão, ato de coragem por ato de coragem. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu, ate aqui, comente. Eu assisti, ate aqui e deixe sua opinião sobre essa história. Ah, e não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.